às autoridades das Nações Unidas, aos representantes dos diferentes países que a integram e a todos os cidadãos do mundo que nos estão assistindo, boa tarde. Para aqueles que não sabem, eu não sou político. Sou um economista liberal libertário, que jamais teve a ambição de fazer política e que foi honrado com o cargo de presidente da República Argentina. Diante do fracasso estrondoso de mais de um século de políticas coletivistas que destruíram nosso país, este é meu primeiro discurso frente à Assembleia Geral das Nações Unidas. E quero aproveitar para, com humildade, alertar as diferentes nações do mundo sobre o caminho que estão trilhando há décadas e sobre o perigo que implica o fracasso desta organização em cumprir sua missão original. Não venho aqui para dizer ao mundo o que ele deve fazer. Venho aqui para dizer ao mundo, por um lado, o que vai acontecer se as Nações Unidas continuarem promovendo as políticas coletivistas que vem promovendo sob o mandato da Agenda 2030. Por outro, quais são os valores que a nova República Argentina defende? Quero, sim, começar dando crédito quando o crédito corresponde. A Organização das Nações Unidas nasce do horror da guerra mais cruenta da história global, com o objetivo principal de que nunca mais voltasse a ocorrer. Para isso, a organização gravou em pedra seus princípios fundamentais na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ali foi consignado um acordo básico em torno de uma que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Sob a tutela desta organização e a adoção dessas ideias, durante os últimos 70 anos, a humanidade viveu o período de paz global mais longo da história, que coincidiu também com o período de maior crescimento econômico da história. Foi criado um fórum internacional onde as nações pudessem resolver seus conflitos por meio da cooperação, em vez de recorrer instantaneamente às armas. E conseguiu-se algo impensável: sentar de maneira permanente as 5 potências mais grandes do mundo em uma mesma mesa, cada uma com o mesmo poder de veto, apesar de terem interesses totalmente opostos. Tudo isso não fez com que o flagelo da guerra desaparecesse, mas conseguiu, por enquanto, que nenhum conflito escalasse a proporções mundiais. O resultado foi que passamos de ter 2 guerras mundiais em menos de 40 anos, que juntas cobraram mais de 120 milhões de vidas, para ter 70 anos consecutivos de relativa paz e estabilidade global, sob o manto de uma ordem que permitiu ao mundo inteiro se integrar comercialmente, competir e prosperar, porque onde entra o comércio, não entram as balas, dizia Bastia, porque o comércio garante a paz, a liberdade garante o comércio e a igualdade perante a lei garante a liberdade. Cumpriu-se, de fato, o que consignou o profeta Isaías e se lê no parque cruzando a rua, e Deus julgará entre as nações, e arbitrará por muitos povos. Forjarão suas espadas em arados e suas lanças em podadeiras, nação não tomará espada contra nação. Nunca mais conhecerão a guerra de maneira significativa e de forma permanente. Isso é o que ocorreu, principalmente sob a tutela das Nações Unidas em suas primeiras décadas. E por isso, sob essa perspectiva, estamos falando de um sucesso notável na história das nações que não pode ser ignorado. Agora bem, em algum momento, e como costuma acontecer com a maioria das estruturas burocráticas que os homens criamos, esta organização deixou de zelar pelos princípios esboçados em sua declaração fundante e começou a mutar. Uma organização que havia sido pensada essencialmente como um escudo para proteger o reino dos homens, se transformou em um leviatã de múltiplos tentáculos que pretende decidir não apenas o que cada Estado-nação deve fazer, mas também como todos os cidadãos do mundo devem viver. Assim é como passamos de uma organização que buscava a paz para uma organização que impõe uma agenda ideológica a seus membros sobre uma infinidade de temas que dizem respeito à vida do homem em sociedade. O modelo de Nações Unidas que havia sido bem-sucedido, cuja origem podemos rastrear nas ideias do presidente Wilson Zweitaussenden, que falava sobre a sociedade de paz sem vitória e que se baseava na cooperação dos Estados-nação, foi abandonado. Foi substituído por um modelo de governo supranacional de burocratas internacionais que pretendem impor aos cidadãos do mundo um modo de vida determinado. O que está sendo discutido esta semana aqui em Nova York, na Cúpula do Futuro, não é outra coisa senão a profundização desse rumo trágico que esta instituição adotou. A profundização de um modelo que, nas palavras do próprio secretário das Nações Unidas, exige definir um novo contrato social em escala global, redobrando os compromissos da Agenda 2030. Quero ser claro sobre a posição da Agenda Argentina.
A Agenda 2030, embora bem intencionada em suas metas, não é nada mais do que um programa de governo supranacional de viés socialista, que pretende resolver os problemas da modernidade com soluções que atentam contra a soberania dos Estados-nação e violam o direito à vida, à liberdade e à propriedade das pessoas. É uma agenda que pretende solucionar a pobreza, a desigualdade e a discriminação com legislação que só faz aprofundá-las. Porque a história do mundo demonstra que a única maneira de garantir a prosperidade é limitando o poder do monarca, garantindo a igualdade perante a lei e defendendo o direito à vida, à liberdade e à propriedade dos indivíduos. Foi precisamente a adoção dessa agenda que obedece a interesses privilegiados, o abandono dos princípios esboçados na Declaração Universal dos Direitos Humanos das Nações Unidas, o que distorceu o papel desta instituição e a colocou em um caminho errado. Assim, vimos como uma organização que nasceu para defender os direitos do homem se tornou uma das principais propulsoras da violação sistemática da liberdade, como, por exemplo, com as quarentenas a nível global durante o ano de 2020, e que deveria ser considerada um crime contra a humanidade. Nesta mesma casa que diz defender os direitos humanos, permitiram a entrada no Conselho de Direitos Humanos a ditaduras sangrentas como a de Cuba e Venezuela, sem o menor reproche. Nesta mesma casa que diz defender os direitos das mulheres, permite a entrada no Comitê para a Eliminação da Discriminação contra a Mulher a países que punem suas mulheres por mostrar a pele. Nesta mesma casa, sistematicamente se votou contra o Estado de Israel, que é o único país do Oriente Médio que defende a democracia liberal, enquanto se demonstrou, ao mesmo tempo, uma incapacidade total de responder ao flagelo do terrorismo. No plano econômico, foram promovidas políticas coletivistas que atentam contra o crescimento econômico, violentam os direitos de propriedade e dificultam o processo econômico natural, chegando a impedir que os países mais atrasados do mundo desfrutem livremente de seus próprios recursos para avançar. Regulamentos e provisões impulsionados precisamente pelos países que se desenvolveram graças a fazer o mesmo que hoje condenam. Além disso, tem-se promovido uma relação tóxica entre as políticas de governança global e os organismos de crédito internacional, exigindo que os países mais relegados comprometam recursos que não têm em programas que não precisam, tornando-os devedores perpétuos para promover a agenda das elites globais. Também não ajudou o tutelamento do Fórum Econômico Mundial, onde se promovem políticas ridículas com antiogeiras malthusianas, como as políticas de missão zero, que prejudicam principalmente os países pobres, e as políticas vinculadas aos direitos sexuais e reprodutivos, quando a taxa de natalidade dos países ocidentais está despencando, anunciando um futuro sombrio para todos. A organização também não cumpriu satisfatoriamente sua missão de defender a soberania territorial de seus integrantes, como sabemos os argentinos de primeira mão na relação com as Ilhas Malvinas. E chegamos até uma situação em que o Conselho de Segurança, que é o órgão mais importante desta casa, de fato se desnaturalizou porque o veto de seus membros permanentes começou a ser utilizado em defesa dos interesses particulares de alguns. Assim estamos hoje, com uma organização impotente em oferecer soluções para os verdadeiros conflitos globais, como tem sido a aberração e a aberrante invasão russa à Ucrânia, que já custou a vida de mais de 300 mil pessoas, deixando um rastro de mais de 1 milhão de feridos no processo. Uma organização que, em vez de enfrentar esses conflitos, investe tempo e esforço em impor aos países pobres como e o que devem produzir, com quem se vincular, o que devem comer e em que acreditar, como pretende ditar o presente pacto do futuro. Toda esta longa lista de erros e contradições não foi gratuita, mas resultou na perda de credibilidade das Nações Unidas diante dos cidadãos do mundo livre e na desnaturalização de suas funções. Por isso, quero fazer um aviso. Estamos diante de um fim de ciclo. O coletivismo e a pose moral da agenda UOC colidiram com a realidade e já não têm soluções credíveis a oferecer para os problemas reais do mundo. Na verdade, nunca as tiveram. Se a Agenda 2030 fracassou, como reconhecem seus próprios promotores, a resposta deveria ser nos perguntarmos se não foi um programa mal concebido desde o início. Aceitar essa realidade, mudar o rumo. Não se pode pretender persistir no erro redobrando a aposta em uma agenda que sempre falhou. O mesmo acontece com as ideias que vêm da esquerda.
Eles projetam um modelo de acordo com o que o ser humano deveria fazer segundo ele. E quando os indivíduos agem livremente de outra maneira, não tem melhor solução do que restringir, reprimir e coartar sua liberdade. Nós, na Argentina, já vimos com nossos próprios olhos o que há no final deste caminho de inveja e paixões tristes, pobreza, embrutecimento, a anarquia, a ausência fatal de liberdade. Ainda estamos a tempo de nos afastarmos desse rumo. Quero ser claro com algo para que não haja mais interpretações. A Argentina, que está vivendo um processo profundo de mudança atualmente, decidiu abraçar as ideias da liberdade. Essas ideias que dizem que todos os cidadãos nascemos livres e iguais perante a lei, que temos direitos inalienáveis concedidos pelo Criador, entre os quais se encontra o direito à vida, à liberdade e à propriedade. Esses princípios que ordenam o processo de mudança que estamos realizando na Argentina são também os princípios que guiarão nossa conduta internacional a partir de agora. Acreditamos na defesa da vida de todo. Acreditamos na defesa da propriedade de todo. Acreditamos na liberdade de expressão para todos. Acreditamos na liberdade de culto para todo. Acreditamos na liberdade de comércio para todo. E acreditamos em governos limitados, todos eles. E como nestes tempos o que acontece em um país impacta rapidamente os outros, acreditamos que todos os povos devem viver livres da tirania e da opressão, seja ela na forma de opressão política, de escravidão econômica ou de fanatismo religioso. Essa ideia fundamental não deve ficar apenas em meras palavras. Ela deve ser apoiada por fatos, diplomaticamente, economicamente e materialmente, através da força conjunta de todos os países que defendemos a liberdade. Esta doutrina da nova Argentina não é mais nem menos do que a verdadeira essência da Organização das Nações Unidas, ou seja, a cooperação das Nações Unidas em defesa da liberdade. Se as Nações Unidas decidirem retomar os princípios que lhe deram vida e voltar a adaptar o papel para o qual foi concebida, conte com o apoio inabalável da Argentina na luta pela liberdade. Saiba também que a Argentina não apoiará nenhuma política que implique a restrição das liberdades individuais, do comércio ou a violação dos direitos naturais dos indivíduos. Não importa quem a promova ou quanto consenso essa instituição tenha. Por esta razão, queremos expressar oficialmente nosso dissenso de maneira formal sobre o Pacto do Futuro assinado no domingo e convidamos todas as nações do mundo livre a nos acompanharem não apenas no dissenso deste pacto, mas na criação de uma nova agenda para esta nobre instituição e a agenda da liberdade. A partir de hoje, saibam que a República Argentina vai abandonar a posição de neutralidade histórica que nos caracterizou e estará na vanguarda da luta em defesa da liberdade. Porque, como dizia Thomas Paine, aqueles que desejam colher as bênçãos da liberdade devem, como homens, suportar a fadiga de defendê-la. Que Deus abençoe os argentinos e todos os cidadãos do mundo e que as forças do céu nos acompanhem. ¡Viva la libertad, carajo! Muchas gracias. On behalf of the Assembly, I wish to thank the President of the Argentine